O positivismo, ainda ligado à concepção romântica do ser humano, expressa uma visão parcial da relação entre ciência e filosofia. Para o positivismo, a ciência ocupou o trono que outrora fora da religião e da metafísica. O conhecimento científico absoluto torna inúteis as doutrinas da religião e da filosofia. Esta é a perspectiva do cientificismo, que reduz e reconduz tudo à ciência. Mas, de tal modo como muitos críticos mostraram, a ciência, após ter combatido a metafísica, torna-se ela mesma uma forma, e a pior, pois é inconfessa, de metafísica. Toda a reação anticientificista do final do século XIX teve o mérito de pôr em evidência esta contradição de uma ciência que se torna cientificismo. O que deve caber à ciência não é não ser ela mesma, mas ser total e unicamente ela mesma. Engana-se o filósofo que reduz a ciência à filosofia. E esse erro absolutista é chamado de filosofismo, e não menos se engana o cientista que reduz a filosofia à ciência. O filósofo da ciência, o Leroy, mostrou num pequeno volume a necessidade de transcender, não de refutar, a verdade científica em uma concepção mais ampla de verdade. Estar certo de uma verdade é seguir sem cessar o movimento que a constitui e conduz sempre mais longe de resultado em resultado. A dúvida nasce de uma reflexão que se firma sobre um resultado tomado estatisticamente e que se esforça por descobrir uma verdade definitivamente adquirida. Mas a ação que se conserva a ação não mais saberia duvidar de si mesma. Se, enfim, subirmos um degrau na origem espiritual, formularemos então a tese final. Toda verdadeira certeza é uma fé. A noção de verdade da ciência e filosofia. De Lanciano Caraba, né? Então, o cientificista não é cientista, mas sua caricatura na medida em que busca a verdade absoluta naquele campo onde não é dado encontrá-la. O cientista autêntico não é cientificista, porquanto está consciente dos limites do seu saber. Podemos exprimir este conceito com as eficazes palavras do filósofo francês Henri Bergson. Somente pedimos a ciência para permanecer científica, para não envolver-se com uma metafísica inconsciente que se apresenta então aos ignorantes ou aos semidoutos sob a máscara de ciência. Isso está no pensamento e movimento, né? E o movente do Henri Bergson. Henri Bergson é o pensamento e o movente da coleção Os Pensadores. Sobre Bergson, há uma cuidadosa monografia do Mathieu Bergson, o profundo e sua expressão. Em português, vai lembrar os clássicos de Bento Prado Júnior, Bergson, Presença e Campo Transcendental, da EDUSP, e o Franklin Leopoldo Silva também, Bergson, Intuição e Discurso Filosófico. Hoje, essa concepção absolutista de ciência foi abandonada, em primeiro lugar, pelos cientistas, os quais já não atribuem às leis científicas um valor absoluto, mais contingente e provável. Tudo aquilo de que fala a ciência é unicamente o complexo das relações entre os fenômenos, estabelecidos por finalidade prática e com consciência de sua provisoriedade. A imagem do mundo que a ciência nos oferece é válida à medida que estiver criticamente consciente de sua parcialidade. Os limites da ciência podem ser brevemente caracterizados dessa forma. Primeiro, o conhecimento científico das coisas não é o conhecimento do ser. O conhecimento científico é particular, dirigido a objetos determinados, não é dirigido à realidade mesma. Por isso, a ciência representa, do ponto de vista filosófico, exatamente por meio do saber, o saber mais radical do não saber, isto é, o não saber sobre o que é o ser mesmo. Segundo, o conhecimento científico não está em condições de fornecer algum direcionamento à vida. Não estabelece valores válidos. A ciência não pode guiar a vida, pois sua clareza e decisão ela remete a outro fundamento de nossa vida. E terceiro, a ciência não pode dar qualquer resposta à pergunta a respeito do seu verdadeiro e próprio sentido. O fato de que a ciência exista é baseado em impulsos que não podem sequer ser demonstrados cientificamente como verdadeiros e como tais devendo existir, está no segundo Karl Jasper na sua filosofia da existência. O epistemólogo Karl Popper escreve em sua já clássica A Lógica da Pesquisa Científica. O velho ideal científico da episteme, do conhecimento universal, do conhecimento absolutamente certo e demonstrável, revelou-se um ídolo. A exigência da objetividade científica torna inevitável que toda asserção científica permaneça sempre como uma tentativa. Isso na Lógica da Pesquisa Científica do Karl Popper, né? A tradução também sobre Popper, também tem uma monografia aqui, Popper, Epistemologia e Sociedade Aberta. Popper reconhece assim os limites da ciência, aqueles limites que garantem ainda a problematicidade e a validade da ciência. A parcialidade da ciência é, antes de tudo, sua parcialidade quantitativa.
As muitas doutrinas científicas que se sucedem não sem certa continuidade, mas também com notáveis diferenças. Cada uma realiza um progresso com relação à precedente, mas sabe também não poder aspirar a uma duração absoluta. O sistema ptolemaico com certeza não era uma verdade científica absoluta. Tanto isso é verdadeiro que o sistema copernicano o substitui, e mesmo este nem por isso pode reivindicar absoluta validade, mas somente um grau superior de probabilidade. Mas a parcialidade da ciência não é somente quantitativa, no sentido em que esta se reconhece falível e passiva de correção. Há ainda uma segunda parcialidade que não se refere ao progresso da ciência, mas ao seu limite qualitativo. Este limite não consiste no que a ciência diz, mas no que a ciência não diz e jamais poderá dizer. O conhecimento científico é parcial enquanto não atinge a existência profunda, mas a existência superficial, o que obviamente não significa que seja privada de importância. Remetemos à obra do Henri Bergson, Ensaio sobre os dados imediatos da consciência. Imprescindibilidade e os limites do conhecimento científico foram destacados com eficácia também pelo físico alemão, o Weizsäcker, na sua imagem física do mundo. Uma prova pertinente deste limite da ciência é oferecida pela constatação de que esta é incapaz de estabelecer a finalidade essencial da existência. A ciência e sua filha, a técnica, a tecnologia oferecem a possibilidade de conhecer e transformar o mundo, mas a ciência não pode responder à pergunta a respeito do bem e do mal. Ela diz como as coisas são, não como elas deveriam ser. Emite juízo de fato, não de valor. A ciência, para darmos um exemplo muito atual, descreve a estrutura do átomo e a técnica ensina a dividi-lo. Para qual finalidade, se para destruir ou para beneficiar, a ciência não sabe indicar. O caráter de neutralidade da ciência e da técnica, que é sua filha, foi tomado como desafio lançado ao homem, porque quer fazer uso humano da ciência, segundo o desafio tecnológico do S. Cota. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, beijos e até a próxima.